Esse assunto é o assunto mais abordado da época, depressão. Sim, galera, hoje o índice maior de doença é a depressão e a ansiedade. E hoje eu quero falar sobre depressão. Bom, vamos lá. Onde você vai, hoje, o assunto mais abordado é esse. Você vai pra escola, você vai pro trabalho, você vai andar com seus amigos, sempre entramos nesse assunto. Por quê? Porque as pessoas têm ficado muito depressivas, principalmente depois da pandemia. Galera, eu quero falar com você que tem uma pessoa na sua família que parece que tem alguns índices depressivos e também você, se já passou por depressão, pra você se cuidar e ajudar essa pessoa a se cuidar. Comece a analisar as pessoas que estão ao seu lado, para que você tenha o poder de poder ajudar essas pessoas. Vou contar um pouco da história pra você prestar bem atenção e talvez identificar. Quando eu fui pra escola, eu fui uma criança muito introvertida, eu sofria muito bullying e eu era uma pessoa muito isolada. Até que um dia, aos 10 anos, eu comecei a sofrer algo que hoje nós conhecemos como ansiedade. Mas naquela época não tinha esse assunto, não era um assunto abordado. Então ninguém sabia o que era ansiedade. Certo dia, eu tive que parar no hospital com uma crise muito forte. Cheguei no hospital, minha pressão estava muito alta e eu tive que fazer um tratamento durante 3 anos, tanto ele psicológico como um tratamento com um cardiologista. Minha pressão, ela cessou, né, ela normalizou durante 10 anos da minha vida. Então eu fiquei 10 anos sem ter nenhum tipo de oscilação na minha pressão alta. Após esse período de tratamento, eu voltei minha vida normal. Só que nós carregamos dentro de nós, senão nós somos curados dentro de nós não somos libertos de nós mesmos, ainda passamos por alguma situação. E não foi diferente comigo. Eu passei por algumas depressões. A minha primeira depressão, eu não sabia o que era, mas na minha segunda eu já entendi o que era. Porque eu já era mais velha, eu tinha passado por algumas outras coisas, e eu tava entendendo. Até que um dia, eu tive a sorte de ter alguém pra me ajudar. Uma amiga minha, e ela me ajudou, e ela me levou no médico, e ela foi um anjo na minha vida. Mas já a terceira depressão foi quando meu pai faleceu. E quando eu tive depressão, eu automaticamente me apeguei ao que eu mais acreditava e acredito até hoje. Mas como eu falei pra vocês lá no início do vídeo, depressão é excesso de pressão. Então todas as fases da minha vida onde eu estava com muita pressão, eu tive depressão, né? Então, só que nunca foi um assunto abordado pela minha família, nunca foi um assunto abordado nem pelos meus amigos, nem pelos parentes. Então era um assunto que não era tão falado na época, e até os dias de hoje, muitas pessoas ainda não têm esse conhecimento. Por isso eu quero falar com você hoje, pra você tentar identificar quem tem depressão, ou está a caminho de uma depressão. Vamos lá. Primeira coisa, eu quero que você relaxe o seu corpo, porque a pessoa depressiva, ela fica bem ansiosa, ela é uma pessoa muito ansiosa, e eu também vou falar sobre isso num próximo vídeo, tá bom? Bom, como identificamos se a pessoa é depressiva ou não? Vamos lá. A pessoa depressiva, um dos maiores e assim, mais claros sintomas é a hipersônia, tá? Bom, primeiro que a depressão é um conjunto de sintomas, então um dos sintomas maiores, assim, mais claros pra nós, são aquelas pessoas que vivem e passam a hipersônia. O que significa hipersônia? Hipersônia é aquela pessoa que dorme o dia todo, aquela pessoa que não tem ânimo pra nada, aquela pessoa que se isola 100% do mundo da vida, entendeu? Só que por que essa pessoa faz isso? Porque ela quer fugir dos problemas, seja um problema financeiro, seja um problema emocional, seja um problema pessoal, seja qualquer tipo de problema. Se ela se sente ameaçada, o que ela faz? Ela se isola e ela vai dormir. Pessoal, nosso vídeo já tá bem longo, então eu quero terminar aqui mostrando pra vocês duas coisinhas. Toda emoção tem lógica, tá bom? Então, o nosso papel como terapeuta é achar a raiz do seu problema e resolver a raiz do seu problema e resolver os sintomas, tá bom? Outra coisa que eu queria falar muito importante, pra deixar bem claro pra vocês, a depressão, ela não causa nenhuma outra dor crônica, tá bom? A depressão, ela pode dar alguns caminhos, alguns gatilhos para se abrir, né, algumas doenças. Porém, a depressão, ela é excesso de pressão, seja lá no trabalho, na escola, dentro de casa, ou você mesmo se autocobrar. Então, não esqueça que a depressão, ela não é brincadeira. Se cuidem, tá bom? Um beijo Pra vocês e tchau!